Bom dia com o Senhor Jesus Cristo. É uma grande bênção, um privilégio nós estarmos aqui nesta manhã pela graça de Deus. O irmão Miranda, nós íamos buscar ele nesta manhã, mas ele não amanheceu muito bem e ele não pôde vir ao culto. Glória a Deus! O irmão Odair e a irmã Olinda estão viajando, estão no Paraná e estão férias, né? Glória a Deus! A irmã Bárbara, a irmã Ana Veiga voltaram, já estão conosco novamente, estão aqui pela graça de Deus. Deus as guardou na ida, estadia e no retorno. Amém. Nós, no culto de quinta-feira, nós lemos este parágrafo aqui. No Arizona, nossas árvores estão cheias de espinhos. Tudo tem espinho. É porque é seco, não tem água. Agora, se esses mesmos arbustos crescessem por aqui, seria uma linda e adorável folha. Vê? É a falta de água. É por isso que se torna espinhoso. É por falta de água. Um crente espinhoso, uma crente espinhosa, é falta de Jesus, Espírito Santo. É verdade, Senhor. Isso que faz a pessoa ser espinhosa. E quando a igreja fica sem a água da vida, ela fica seca e espinhosa também, espinhando e furando tudo. Mas onde as águas de vida fluem, elas abrem a folha, se tornam tenra, madura e doce, santa e aceitável para Deus. Que alegria, Senhor. Glória a Deus. A pessoa sem água da vida é espinhosa. É muito espinhosa. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa amável, doce. Uma pessoa que a gente tem prazer de estar ao seu lado. Nós vamos falar nesta manhã sobre a religião de Abel e a religião de Caim. A igreja de Abel e a igreja de Caim. Glória a Deus! Nós vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 4. Também quero mandar um Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando através da internet, do Facebook. Nós estamos fazendo a transmissão. Que o Senhor Jesus possa falar aos seus corações também. A religião de Abel e a religião de Caim. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 2. Gênesis capítulo 4, versículo 2. Aleluia! Diz assim: e deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe
dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Até aqui. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus, essas palavras em nossos corações. Nos permita, Senhor Deus, entendermos e diferenciarmos, Senhor Deus, sobre, Senhor Deus, a igreja cainita e a igreja de Abel. Tudo iniciou ali em Gênesis, Senhor Deus. Que nós possamos voltar em Gênesis, Pai, para entendermos, Senhor Deus, aonde nós estamos posicionados. Ajude a cada um nesta manhã, a cada ouvinte, a cada um que vai chegar esse sermão até eles. E quanto a nós, Senhor Deus, somos gratos por nós estarmos aqui nesta manhã. Que o Senhor tenha nos livrado de todo mal, de todo perigo, ter nos trazido aqui. Pedimos também, Senhor Jesus, pelos nossos irmãos que estão viajando, nossa irmã, pelo nosso irmão, Senhor Deus, Miranda, que nos encontra aqui nesta manhã. Que o Senhor possa abençoar e confortar os seus corações. Pois eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Em 1 de João, no capítulo 3, e o versículo 12 diz assim: não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão eram justas. Mas como pode ser a obra de Caim má, se Caim estava adorando a Deus? Se Caim fez um altar e adorou a Deus. Nós vamos saber, vamos aprender sobre isso. Glória a Deus. Em 1 de João, no capítulo 5, versículo 19, diz da seguinte maneira: sabemos que somos de Deus, e que o mundo está no maligno. Então, primeiramente, para nós tomarmos, pensarmos e analisarmos, às vezes nós falamos para as pessoas: não, você tem que aceitar a Cristo e você vá a uma igreja. Bom, vá a uma igreja. Para nós indicarmos uma igreja para alguém ir, primeiramente nós temos que saber algumas coisas ou detalhes desta igreja. E porque a igreja é um local de reunião, deste local ao qual estão se reunindo. Nós temos que saber se ali tem a doutrina de Caim ou de Abel, se é uma igreja cainita. Então, o primeiro detalhe, nós temos que observar se é uma loja com nome de igreja ou se é uma igreja. Por quê? Quando é loja com nome de igreja, ali vai se colocar o seu fundamento, a base em dinheiro. Vai virar um comércio de cura divina. Você necessita de algo de Deus, a pessoa vai instruir você que primeiro você dá dinheiro, e depois de você ter dado dinheiro, Deus vai te abençoar. Então, uma igreja cainita só pensa em dinheiro. Porque o mesmo espírito de Caim, que estava em Caim, é o que estava em Judas. Judas só pensava em dinheiro. Verdade, Senhor. Então a igreja cainita, ela não está interessada na sua salvação. Ela está interessada no que você pode dar para ela. Então é o primeiro detalhe que nós temos que observar. Se é uma igreja cainita ou não. Segundo detalhe, saber o que estão fazendo ou
pregando. Observar as doutrinas. Por exemplo, hinos. Observar que tipo de hino. Porque se é uma igreja de Abel, são hinos sacros. Música sacra. Ritmo sacro. Se é música de Caim, é gospel, samba, rock, música agitada, salão de festa, salão de baile. Fazem tudo. Pode tudo. Você não sabe se é uma igreja ou se é um salão de baile. É verdade, Senhor, misericórdia. Terceiro, se as doutrinas estão corretas. Porque o profeta diz que há 3 doutrinas essenciais. Não é que essas 3 doutrinas essenciais salvam, mas sem ela ninguém entrará no reino dos céus. O profeta diz que a primeira doutrina é o batismo. Se é uma igreja de Abel, ela batiza de acordo com Atos 2:38. Aleluia! Batiza no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você está numa igreja de Caim ou numa igreja caimita, você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a doutrina católica. Se a Santa Ceia, se é a Santa Ceia de Abel, é com pão, asmo e vinho. Se é uma Santa Ceia de Caim, é com suco de uva, pão de padaria, pão de forma, qualquer tipo de pão. Mas é um pão preparado por mãos ímpias e com fermento. E se tem lava-pés? É de Abel. Se não tem lava-pés, é uma igreja de Caim. Então nós temos que observar desde Gênesis para saber aonde está fundada ou ancorada ou baseada o lugar que você está neste exato momento. Deus! Profeta de Deus desta era ao qual nós vivemos, ele diz na mensagem a revelação do 7º selo, no 6º selo, ele diz uma observação. Ele diz assim: eu quero que você observe uma coisinha. No mesmo tempo em que Caim estava na terra, Abel também estava. Se tem uma igreja falsa, tem uma igreja verdadeira. Amém. Antes de existir a falsa, tem que ter a verdadeira. É verdade. Então não tem como você falar assim: ah, não tem diabo. Se não tem diabo, não tem Deus. É verdade. Se tem Deus, se tem diabo. É verdade. Se tem o bem, tem o mal. Tem que ter a oposição. Os dois espíritos caminham justamente lado a lado. O problema hoje é que quando nós falamos em espírito do diabo, Satanás, ou seja lá o que for, esse espírito mau, logo vem na mente das pessoas algo, um monstro, um bicho, um negócio horrível, um negócio que só usa meios assim que apavoram as pessoas, e é isso que Hollywood tem ensinado. Ou seja, Hollywood tem implantado isso na cabeça das pessoas para enganar as pessoas. Mas nós vamos aprender que Satanás ele vem com uma astúcia de beleza. É verdade, Senhor. Satanás ele vem com palavras dóceis, bonitas, elogios. Então o profeta diz aqui que os dois espíritos estão lado a lado, no mesmo momento. Ele fala: eu quero que você note que no mesmo tempo que Cristo estava na terra, Judas também estava. No tempo em que Cristo saiu, Judas saiu. Quando o Espírito Santo foi derramado, o Espírito Anticristo também foi derramado. Quando o Espírito Santo está se revelando aqui nesses últimos dias, o Anticristo também está mostrando as suas cores, através dessas políticas e coisas tais. E quando o Anticristo entra completamente em cena,
Deus se move completamente para redimir todos. Amém. Vejam, simplesmente correm juntinhos. E então ambos, lado a lado, Caim e Abel, o corvo e a pomba, na arca, Judas e Jesus. Escrituras. Balaão construiu 7 altares, exatamente como eles tinham, como Israel tinha. É verdade. Não falamos sobre eles fundamentalmente, porque é melhor você saber a respeito do que você está falando. Jesus disse: isto quase enganaria o próprio eleito. É espiritualmente revelado. Aleluia! Se você captar isto, então é isto. É a palavra e você vê a palavra manifestada. Veja, aqui estavam eles ali em cima e aqui estava Moabe. Sem dúvida, ele era um bispo, claro, grande sujeito. E ele construiu 7 altares. Ele colocou 7 cordeiros sobre os altares, falando que ele cria que viria um Messias. Que viria um Messias. Irmão, se isto não vem até o fundamentalismo, Deus tinha que reconhecer ambos. Se Deus reconhece o fundamentalismo, Deus tem que reconhecer ambos, Caim e Abel. Quando Caim construiu um altar ao Senhor, o filho de Satanás construiu um altar ao Senhor. Veja, o filho de Satanás construiu um altar a Deus, não construiu a Satanás. Ele construiu o mesmo tipo de altar que Abel construiu. Ambos adoraram o mesmo Deus. Ambos iam à igreja. Ambos pagavam suas dívidas. Ambos estavam obrigados. Ambos desceram e adoraram o mesmo Deus. E um foi aceito e o outro não. O outro se perdeu. Como pode ser isto? É uma pergunta que eu faço para você que está nos ouvindo. Deus aceita qualquer tipo de adoração? Será que essa adoração que você está fazendo nesse exato momento, esse sacrifício, esta oferta, não está servindo para te condenar? Será que você não está fazendo igualzinho a Caim? A presença de Deus não reconhecida. Hoje nós americanos especialmente achamos que vamos ser justificados porque edificamos grandes igrejas. Temos finos pastores e coisas tais. Às vezes nós conversamos com irmãos. Irmão, o que você está fazendo na obra de Deus? Eu todo sábado à noite, todo domingo de frio, eu levo uma marmita e um cobertor para uma pessoa desamparada. Obras sociais. Obras sociais são boas, mas obra social não salva ninguém. Verdade. Aleluia! Obra social não coloca ninguém no céu. Não é por obras que nós somos salvos. Ninguém é salvo por obras. Lembre-se, se fosse assim, Deus seria injusto se Ele nos recebesse assim, por obras. Porque Caim e Abel, os 2 primeiros adoradores do lado de fora do Éden, edificaram um altar ao mesmo Senhor. Ambos fizeram sacrifícios, ambos fizeram oferendas, ambos oraram. Mas um estava certo e outro estava errado. Note, observe bem, temos de ter a verdade. E a verdade é a palavra de Deus sempre. Sem a verdade, Deus nunca
aceitará uma oferta. Amém, Senhor. Aleluia. Agora, isso é a mesma coisa hoje. As pessoas ficam tão cegas e elas acham que vão ser salvas por obras. Elas dizem, eu digo, você é um cristão? E a pessoa imediatamente o que ela responde? Ou quando nós encontramos pessoas na rua, a primeira coisa que eles querem saber, a que placa nós pertencemos. A primeira coisa, que placa você pertence? Se aquela placa não for uma placa que é da mesma que ela congrega, acabou. Já não serve mais. Já não serve mais. Você está num agrupamento diferente, você já está caído e ele já está salvo. Já cria uma barreira, uma cerca. Se você pertence, você pergunta, você é um cristão? Ele responde, eu pertenço a tal ou tal placa, igreja, denominação. Veja, isso não tem nada a ver com ser cristão. Placa não tem nada a ver com ser cristão. Não tenho nada contra isso, mas não é isso que estou tentando lhe dizer. Pertença a qualquer igreja que você quiser. Sua marca não faz nenhuma diferença. Não é marca que nós queremos de igreja. A crueldade do pecado. 103. Como eu gostaria de ocupar-se neste ponto só pouquinho, no Éden. Observe quando eles foram expulsos do Éden por causa da transgressão. Todas as bênçãos cortadas por causa da transgressão. A vida eterna cortada por causa da sua transgressão. Se eu e você não estivermos adorando Deus na forma correta, nós estamos transgredindo a palavra. E a transgressão nos coloca para longe de Deus. Se nós formos estudar Caim, mesmo depois que Caim foi expulso, ele não deixou de adorar Deus. Caim construiu igrejas, Caim construiu altares, Caim continuou sacrificando ao mesmo Deus. Só que Deus não se atentava para Caim. E eu penso nesta manhã que este é o problema com as igrejas. Todas as bênçãos estão sendo cortadas por causa da transgressão. Aí está você. Olhe no espelho de Deus. Olhe na palavra. Expulsos do jardim do Éden. Agora eu quero que você observe aqui, vem. Quando Caim e Abel, os dois filhos de Adão e Eva, vieram fazer uma oferta. E agora observe então. Este é um lindo quadro. Oh, que coisa! Eu posso ver Caim e Abel labutando ou saindo para fazer um sacrifício. Então, creio que eles construíram seus altares bem juntos ao portão, junto ao trono, onde eles podiam adorar. Observe, Caim, ele provavelmente trabalhou o ano todo, labutando, fazendo tudo o que podia para colher as maiores maçãs, ou as maiores abóboras, ou seja, o que for que ele tinha. Trouxe isto até o portão. Caim trabalhou muito. Caim sacrificou-se. Construiu para ele um altar bem ali ao lado do portão, na presença de Deus. Colocou todos os seus frutos e os grandes copos de leite e tudo, e colocou no altar corretamente. Então, Caim ajoelhou, orou e
adorou a Deus. Caim adorou ao mesmo Deus que Abel estava adorando. Agora eu quero que você, espero que isso infiltre profundamente como nunca antes, até que você obtenha isso. Apenas observe. Se Deus unicamente exigisse que você fosse à igreja, se Deus unicamente quisesse que você viesse somente à igreja, Caim foi tão justo quanto Abel. Caim foi à igreja. Abel foi à igreja. Caim construiu um altar. Você diz, bem, irmão Brana, eu não somente faço isso, mas eu faço sacrifícios para as missões estrangeiras, e eu faço isso, faço aquilo. Essas coisas estão boas, mas Deus requer mais do que isso. Deus requer mais do que você venha somente à igreja. Deus requer mais de você, mais de mim. Não é somente ocupar um banco. Geralmente, quando a igreja, vocês já observaram, geralmente a pessoa quer ir por um lugar que é maior de onde ela estava. Ela quer ir para um lugar que tenha um maior esplendor, maior visibilidade. É difícil, né, uma pessoa sair de uma igreja pequena e por uma menor. Ela quer maior quantidade de membros. Só que o profeta diz que a igreja vai crescendo e ela vai ficando muito formal. O formalismo nunca pode entrar na igreja. A falta de amor, a falta de união da igreja. Nós temos que vigiar para nós não ficarmos formais. Eu sou um membro de igreja. Isso penetrou? Eu sou um membro de igreja, eu creio em ti, isso penetrou agora? Deixe isso infiltrar profundamente. Você deve pensar e crer e ser assim. Eu não sou um membro de igreja, eu sou um crente em Deus. Amém. Eu construí um altar, eu trouxe um sacrifício, eu estou aqui, Senhor. Agora, isso deveria fazê-lo sentir muito bem. Alguns de vocês que são peregrinos e viajantes, e nós temos talvez de dizer, bem, eu gostaria de que pudéssemos para a Cruz Vermelha, e doação para a caridade, eu faço doação para as igrejas, e que tal isso, irmão Brana? O profeta diz, isso está bem, mas se você não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Apenas observe isso. Essas coisas, caridade, são ótimas. Contudo, este não é o caminho provido por Deus. Caim chegou em seu próprio caminho. E muitos esta noite estão chegando em seus próprios caminhos. E qual é o próprio caminho? É o razoamento. É você colocar interpretação. Ou é do seu jeito ou não tá bom para você. Verdade. Esse é o caminho do ser humano. Caim razoou, Caim entendeu do seu jeito e não aceitou nem que Deus o corrigisse. Quantas pessoas hoje querem a igreja do seu jeito? Quantas pessoas vão para a igreja e se o pastor falar algo que eles não entendem, não compreendem ou que eles não aceitam, já viram as costas para o ministério? É o que mais tem hoje. O que mais tem hoje? Pessoas virando as costas porque eu só vou lá se falar o que eu quero. Não. Esta não é a casa de Deus. A casa de Deus fala o que nós precisamos. Amém. Graças a Deus. Aleluia.
Você não pode nem mesmo arrazoar sobre isso. Está na palavra, encerra o assunto. Amém, Senhor. Glória a Deus. As razões não podem, as razões não estão qualificadas. É, Deus. As nossas razões nos desqualificam. É verdade. Você não está qualificado para arrazoar sobre a palavra. É, Deus. Se você pudesse arrazoar sobre isso, isto não seria mais fé. Você tem que ter fé. Você tem que oferecer por fé. Amém. Fé é sem você entender, É, Deus. muitas vezes. Oh, glória a Deus. Amém. Aleluia. Mas fincar. Amém. Amém. Louvado Agora você diz, irmão Brana, o senhor quer dizer que eu tenho que chegar aí e me encher com o Espírito Santo e me portar como o restante deles? Se você espera estar com o restante deles, você tem. Isto é tudo, sim, Senhor. Naamã. Agora, Caim disse, eu coloquei tudo isto aqui. Deus recusou. Caim fez mais bonito do que Abel. E Deus recusou. E ali vem Caim, ele fez sua oferta, ele adorou, ele ia à igreja e era simplesmente tão bom sujeito como Abel. Caim e Abel eram bons sujeitos. Quem que pode falar que uma denominação é má? Quem pode falar que o hospital é mau? É ruim. Quem pode falar que uma escola é ruim? Não pode. Aparentemente são bons. Mas são os lugares que mais têm causado dano à obra de Deus. Aleluia. Nós podemos fazer uma pergunta, né? Como pode uma pessoa ser extremamente religiosa e mesmo assim receber a marca da besta? Como pode uma pessoa ser extremamente religiosa e mesmo assim receber a marca da besta? A mensagem, a marca da besta. Você pode provar que a sua igreja começou em Gênesis, mas ela começou em Caim ou em Abel? A sua igreja começou em Gênesis, amém? Mas ela começou de Caim ou de Abel? Todas as outras igrejas nascidas de novo começaram em Gênesis. E todas as supostas igrejas, apenas igrejas nominais, também começaram em Gênesis. Ambas começaram em Gênesis. E ambas estavam representadas nos dois filhos, ambos, Caim e Abel. Caim recebeu a marca da besta e foi mandado embora. Nós sabemos que a serpente, a qual enganou sua mãe, era uma besta e não um réptil. Ela era a mais sutil de todas as bestas do campo. Gênesis 4,15. Que Deus enviou, marcou Caim. E tão logo que Caim foi marcado, ele saiu da presença do Senhor. Mas Caim continuou adorando ao Senhor. Ele saiu, mas continuou fazendo altares, fazendo igreja. Aleluia. Você compreendeu isto? Você leu sobre isto? Assim que a marca veio, ele saiu da presença do Senhor e tomou para si uma esposa da terra de Note. Agora, você compreendeu isso? Você viu isso? Caim era apenas um homem comum.
ele veio e ele era exatamente como Esaú. E Jacó. Podíamos exemplificá-los ali novamente. E vemos aquele Espírito se movendo através de toda a Bíblia. Subindo, subindo, e finalmente isto chega à cabeça bem aqui nesta era em que estamos vivendo agora. É verdade, Senhor. Eu creio. Agora, se você observar, Caim era um homem natural do mundo como Esaú era. Eles eram religiosamente inclinados. Então ele sabia que havia um Deus. Ele cria nisto. Agora veja, é aí onde eu discordo com as igrejas que dizem: a única coisa que você pode fazer é apenas crer e Deus reconhece isto como justiça. Outros dizem: bem, a única coisa que você precisa fazer é entregar o seu coração. O corpo você faz o que quer. A única coisa que tem que fazer é você vista uma roupa melhor para ir à igreja e no dia a dia você usa o que você quiser. Nós trouxemos essa semana sobre as pragas, sobre as taças de Apocalipse, sobre as mulheres que cortam seus cabelos, o que vai acontecer com elas. Bem, isto é verdade em um sentido da palavra, é parte, mas não é toda a verdade. Não é toda a verdade. Agora, observe que Caim fez um altar e ele colocou sacrifício sobre o altar. Ele desceu, confessou a sua fé a Deus e exatamente como o homem religioso hoje faz. Ele vai à igreja, ele confessa a sua fé em Deus, ele adora a Deus, ele faz obras para tentar agradar a Deus, exatamente como Caim fez. Veja se não é o mesmo espírito. Quase 90 é o melhor que eu posso fazer. Assim também o disse Caim. Caim construiu um altar e hoje as pessoas dizem: eu pertenço à igreja aqui, eu fiz um sacrifício, isso é o melhor que posso fazer, é torná-lo ou abandoná-lo. Aí está. Isto é somente, esta é a atitude do povo hoje. Eu vou à igreja, eu ajudo a igreja, eu ajudo a fazer tudo na igreja. Aí dizem: nós construímos um bom edifício, temos feito tudo isso e temos feito tudo aquilo e tudo mais. Eu colaboro com o fundo para as viúvas, eu faço tudo isso. Aí está. É o melhor que eu posso fazê-lo. Aceite-o ou deixe-o. Mas Deus deixará isto. Ele deixou aquilo ali para Caim. Ele deixará aquilo para você. Há um caminho que parece ser correto para o homem, mas o fim dele é o caminho de morte. Não importa o quão religioso você seja, tudo o que você faça, isso não tem nada a ver. Isso faz de você um cidadão muito bom, mas não um cidadão daquele reino dos céus. Talvez deste reino aqui te faça melhor aqui neste reino. Esta é a razão pela qual as mulheres não cortam seus cabelos, nem usam shorts,
Essa é a razão pela qual os homens não fumam cigarros e coisas assim. É porque eles são de cima. Seu espírito lhes ensina justiça, santidade. Eles não dizem palavrões. Eles não usam linguagem ruins e coisas. Por quê? Porque eles são nascidos do alto. Eles são diferentes. Eles são cidadãos do alto. E quando são cidadãos do alto, eles mostram da onde são. Se você pegasse um prato de sopa e tivesse uma aranha neste prato, você comeria aquilo? Você comeria uma comida estragada? Não. O que você faria? Você imediatamente processaria a empresa que lhe deu aquilo. Isto é correto, isto é certo. Você faria isto. Você não comeria aquilo por nada. Mas simplesmente permite que qualquer espécie de velho dogma seja empurrado pela sua garganta abaixo até sua alma? Você permite qualquer alimento para a sua alma? Apesar deste corpo ir morrer de qualquer modo, isso é correto? Você cuida tanto deste corpo e não se importa com a sua alma? O profeta fala que ele foi num laboratório e ali ele ficou curioso para saber quanto valeria o nosso corpo se fosse moído, transformado em química. E ali ele chegou que o corpo valeria 84 centavos sobre a química que tem no corpo. O nosso corpo vale 84 centavos. Se você pegasse o corpo, derretesse, moesse, 84 centavos. Por 84 centavos, ele fala que nós fazemos todo tipo de filtro, gastamos dinheiro para embelezar, gastamos dinheiro com roupa, gastamos dinheiro com as melhores comidas. Agora, a nossa alma que vale 10 mil mundos, nós pegamos qualquer tipo de alimento e damos para ela. Nós damos mais valor para o que não vale nada do que o que vale muito. Olha a inversão de valores. A inversão de valores que tem hoje no mundo. Cuidamos tanto de algo que vale 84 centavos e não cuidamos de algo que vale 10 mil mundos. Aleluia. Isso é verdade. Glória a Deus. O profeta fala, você tem aí dentro uma alma que vale 10 mil mundos e você permite que o diabo encha com qualquer coisa. Chama isso de justo e religioso, em vez de tomar o caminho correto de Deus em relação a isto. A sua alma vale 10 mil mundos. Glória a Deus. Jesus disse, ide a todo mundo e pregai o evangelho. Ele nunca disse que fôssemos ao mundo e construíssemos igreja, ou fizéssemos isso ou aquilo. Essas coisas são boas. Mas não disse ir ao mundo e ensinar o evangelho. Ele disse pregar o evangelho. Pregar é trazer do mesmo jeitinho que foi dado. Amém. Amém. Aleluia. Agora nós encontramos doutores, filósofos, que pegam a palavra, vai lá, eu vou lá, não sei aonde. Não porque no aramaico era isso, no grego era isso, porque não sei aonde era isso não significa isso, significa aquilo, não sei o quê. Já ouvi falar de alguns filósofos que, segundo a sua tese, tem mais de 2.000 erros na Bíblia.
E assim vão colocando esses homens estudiosos, cada vez que eles estudam as Escrituras, eles colocam dúvidas nela. Eles não estudam a Escritura para poder ajudar o povo, mas para colocar dúvidas, separar o povo. A Bíblia não precisa de revelação, porque Deus é o seu próprio revelador. Amém. Jesus não disse para ensinar, mas para pregar. Amém. Paulo pregava. Paulo tinha como base Gênesis. Amém. Paulo pegou como base Gênesis. Quando Paulo falou que a mulher não podia pregar na igreja, Paulo não falou que a mulher tinha que ficar em silêncio porque conversava muito, mas Paulo tomou lá em Gênesis, quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, Deus falou para a mulher que ela estaria sujeita ao homem. Então, como uma pessoa sobe num púlpito e vai pregar sem sujeitar as pessoas que estão ouvindo? Não é uma pregação. Então, quando Paulo falou para a mulher não poderia subir ao púlpito para pregar, ele estava tomando como base lá o que Deus estabeleceu em Gênesis. Paulo não estava trazendo um novo evangelho, algo que ele estudou. Ele disse, pregai o evangelho. Pregar o evangelho seria demonstrar o poder do Espírito Santo. Paulo disse, o evangelho não vem apenas em palavras, mas em poder. Amém. A manifestação do Espírito Santo. Amém. Isso tem que ser a próxima palavra que diz, estes sinais seguirão aqueles que creem. Amém. Isso é correto. Ele tem que manifestar a palavra. Mas Caim, ele queria algo bonito. Agora, recordem, Caim vem com beleza. E Satanás descobriu algo. Satanás descobriu algo que é a maior arma que ele tem. Sabe qual é a maior arma que Satanás tem? Isso é algo espetacular em saber. Satanás descobriu que o caminho para a alma, o portão da alma é o olho. Satanás descobriu que a beleza é o caminho. Satanás descobriu, recorde que a beleza, a atração está no olho. Esta é a atração, olho, o que nós vemos. Por isso que o profeta fala que nós não temos que dar atenção aos 5 sentidos do corpo. A Igreja Católica há muito descobriu isso, há muito tempo atrás, que os olhos são o portão para a alma, para a beleza e assim por diante. E as pessoas caem nisto. Caem. Hollywood descobriu isto há muito tempo atrás. O diabo sabia disto antes que qualquer um de vocês soubesse. Isto é exatamente correto. Estas são as técnicas com as quais ele operou. A mesma coisa. Você observou o que o pastor Joaquim estava falando? Vai colocar algo que não tem nada a ver com uma mulher. Aí coloca uma mulher bonita, seminua. Aí as pessoas compram aquele carro, compram aquela casa. Não tem nada a ver com a mulher, mas coloca uma mulher. Ou às vezes até homens, né? Você vê? Usa a beleza. Coloca uma pessoa feia lá para ver se vai vender aquele produto. Não vai. Coloca lá pega um produto
arrumar o cabelo, de alisar o cabelo, ou pintar o cabelo, coloca lá a Ana Maria Braga, né? Acho que deve ser a mais famosa hoje. Coloca a Ana Maria Braga, aquele produto, aí a pessoa, olha, eu comprei o produto. Olho é o portão. É verdade. O olho é o portão. Preparou para si um reino mais bonito. Satanás fez isso. Preparou para si um reino mais bonito. Se vocês lerem os penteados aos lados, ele era um trapaceiro, rapaz. Sim, senhor. O diabo é muito esperto para estas coisas. O diabo é muito esperto. Quando eu fui a Pig Alley, o irmão Moore e eu, quando eu estive na França, nós pensávamos que viríamos aquelas velhas prostitutas de Pig Alley um tanto drogadas. Mas, irmão, Satanás é bastante esperto para isso. Eram as mulheres mais bonitas que você já viu. Vê? O diabo, ele é esperto. O pecado é atraente. O pecado é bonito. Mas pecado é morte. Verdade. Aleluia. Isso é correto. Nunca olhe a beleza. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Nunca vá pela atração. Mas olhe sempre para a verdade, Amém. não para a beleza. Amém. Esse é o problema com a igreja hoje. Ela salta para a beleza e morre. Isso é correto, porque ela possui morte. Eu vejo muitos seminários. A gente ouve falar de seminários. Aí vão as bispas, pastoras. Aí falam para as irmãs: irmãs, você tem que ficar bonita, ficar atraente. Colocam um negócio lá para tirar a ruga. Pinta seu cabelo para tirar os cabelos brancos. Fica loira, fica morena. Usa uma roupa mais apertada. Olha como o diabo trabalha. Tudo é o diabo. Atração. Atração. O diabo trabalha na beleza. Você sabe que tem muitos jovens que entram na droga porque eles são mal instruídos. Porque falam que a droga é ruim. Que a droga é isso, que a droga é aquilo. A droga, no início, ela é boa. Quando ela se torna ruim, a pessoa já está viciada já. Não consegue mais sair. O profeta fala: o pecado é atraente, o pecado é bonito. Que atração tinha lá no Calvário? Um homem na cruz sendo morto. Que atração tinha? Isaías fala que não havia beleza nenhuma para que nós o adorássemos. É verdade, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Não obstante, descobrimos que Caim então se afastou de Deus e tomou para si uma esposa do outro lado, de outro grupo na terra de Nod. E isto é exatamente o que faz o homem que não vem e adora a Deus em espírito e em verdade. Adora a Deus em espírito e em verdade. Ele sai e obtém uma igreja que o satisfará. Mas recorde, ele estará longe de Deus. Ele estará morto. Agora, continuemos a descer aqui para obtermos algumas das nossas escrituras que nós estamos usando. O selo sendo a marca. Como o selo era usada
em vez de um nome colocado. E o nome de Jesus Cristo é o selo de Deus, a justiça de Deus. O nome do Senhor é uma torre forte. Aleluia. Os justos correrão, para ela estarão salvos. Amém. É este o selo de Deus. Aleluia. Seja o que for que pedires Aleluia. ao Pai em meu nome, eu o farei. Amém. Isso é correto. Glória a Deus. Seja o que fizeres em palavras, em obras, fazei tudo em nome de Jesus. Isso é Amém. correto. Aleluia. Aleluia. Pedro disse no dia de Pentecostes: arrependei-vos e sejam batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito de Deus. Então, antes de receber o selo de Deus, você tem que receber o nome de Deus. E qual é o nome de Deus? Senhor Jesus Cristo. Se você foi batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, você não vai receber o selo de Deus. É Deus. Porque você não passou no primeiro degrau, não subiu o primeiro degrau. Você está preso ainda. É, Senhor Jesus. Aleluia. Depois disso ser trazido para você e lhe mostrado o que é o ser de Deus, e apenas por causa do prestígio, você teria que desistir de algo, ou cortar, ou deixar a sua denominação, ou algo para receber isto. E então você se afasta da verdade, para não perder seu prestígio. Você sabe o que você faz? Você sabe o que você faz ao você estar no reino de Deus? Não é Deus que te coloca. É você que se coloca fora do reino. Não é Deus que vai te condenar. É você que se autocondena. Ao virar as costas para a verdade, você está se autocondenando. Ao você recusar a verdade, você está recebendo a mentira. E ao receber a mentira, você recebe o selo da besta. Quando Deus disse a Abel, ou disse a Caim, disse apenas: vai e adore como seu irmão, traga um cordeiro e desça ali e adore como seu irmão, disse: você fará certo. Faça como seu irmão e você estará bem. Mas ele não quis fazer aquilo, disse: isto é o melhor que posso fazer, isto é o melhor que eu posso oferecer, aceites ou rejeites. E ele foi marcado e saiu da presença de Deus. E Deus, meu irmão, minha irmã, está te dando a oportunidade nesta manhã. Amém. Ou você aceita, ou você rejeita. É, Deus querido. Ou você entra, ou você sai. Você é que escolhe qual selo você quer ter. Ou o selo de Deus, que é a religião de Abel, ou o selo da besta, que é a religião de Caim. Deus só tem um lugar correto. O restante é imitação. Agora, talvez isto fira, mas irmão, quando eu chegar naquela grande manhã de tempestade, fogo caindo por todas as partes, e as pessoas gritando e clamando, e eu ouvir o velho barco salva-vidas apitar, eu quero ter certeza que minha passagem está correta, irmão. Como o velho homem de cor disse: Senhor, eu falei isto contigo há muito tempo atrás, e eu não quero nenhum problema no rio. Isto é correto. Eu não quero nenhum problema no rio, não, Senhor, é melhor consertá-lo agora. Agora, irmão, irmã, depois desta manhã, está em suas mãos. Após o que você ouviu, está nas suas mãos o seu destino.
aquele que descrê voluntariamente após ter recebido o conhecimento da verdade, vendo o anjo do Senhor se aproximando, provando tudo no último dia, vendo o evangelho eterno ser pregado por Lutero, vendo a santificação sendo pregada através de John Wesley, e agora o evangelho aqui te advertindo contra a marca da besta, não rejeites, se aproxime de Cristo. Você diz, agora irmão Brana, esta é a marca? Sim. Agora eu quero que você observe. Ele se encontrou tentando fazer seu caminho. Nós vimos esta manhã como Caim tentou fazer seu caminho. Ele trouxe algumas maçãs e peras e pêssegos e abóbora, seja lá o que fosse, colocou tudo aquilo sobre o altar e disse, agora, Senhor, eu construí um altar, eu construí uma igreja, eu sou um bom membro de igreja, vê, eu vou à igreja todo dia, eu vim aqui construir o altar, eu coloquei o sacrifício sobre ele, agora eu vou me ajoelhar e orar, e agora, Senhor, eu quero que tu me recebas. Porém, Deus se recusou a receber aquilo. E aquele mesmo velho espírito religioso vive bem no meio da igreja hoje aqui. A mesmíssima coisa. Simplesmente tão religioso quanto possa ser. E não sabe mais a respeito de Deus do que o testote. O tentote saberia sobre uma noite egípcia. Você sabe que isto é verdade. Espírito religioso. Não pense que Stalin é o anticristo. Ou Hitler. Outros falam que o cartão de crédito, o chip é a marca da besta. Não creia nisto. Isso não é a marca da besta, não. Caim não recebeu um carimbo. Nenhuma pessoa que foi condenada no dia de Noé e morreu, recebeu carimbo. É crer ou não crer, aceitar ou não aceitar. Deus. Este é o selo. Os dois espíritos seriam tão parecidos que enganariam o próprio eleito se fosse possível. Deus. Nós descobrimos que Judas Iscariotes desceu e saiu, e regozijou, e pregou o evangelho, voltou gritando, falando alto, e passando ótimos momentos com o restante dos discípulos. São Mateus capítulo 10. Depois você estuda aí. Porém ele seguiu juntamente com os discípulos. Entretanto, ele sendo o diabo encarnado, e veio junto com os demais, como Jesus era o Deus encarnado. Caim e Abel no jardim do Éden. Mas quando chegou a hora de subir ao Pentecostes e receber a bênção, ele mostrou quem na realidade ele era. Irmão, irmã, quando chegar a hora, você saberá aonde você está. Amém, Senhor. Você saberá e poderá ser tarde demais. Se você ainda não foi batizado corretamente, se você ainda não tem uma igreja para congregar, nós estamos aqui de portas abertas. Se você mora longe daqui, nós indicaremos uma igreja bem próxima de você. Amém. Uma igreja que prega a verdade, Amém. que traz a verdade, que desmascara o diabo. O diabo não gosta dessa igreja não, porque aqui desmascara ele, mostra suas astúcias. Deus. Aleluia. Então nós indicaremos uma igreja bem próxima de você. Amém. E você, com certeza, Deus vai aceitar a sua adoração. Amém. Porque é uma adoração com revelação. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus
abençoe a cada um nesta manhã. Abençoe a cada ouvinte que está sintonizado através da internet. Amém. Que o Senhor Deus possa recompensar esse tempo que você está conosco. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos nos colocar de pé. Aleluia, Deus querido. A religião de Abel e a religião de Caim. Amém. Cuidado que você pode estar numa igreja cainita É verdade. e não o sabes. Ajuda, Senhor Jesus. Verifique a doutrina, verifique o que estão fazendo, verifique como a igreja se porta. Ela está interessada mais no seu dinheiro ou mais em você? No que ela está interessada? Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus, a cada um que está ouvindo, Senhor Deus, estas palavras. Amém, Senhor Jesus. Que nós possamos, Senhor Jesus, reconhecer Sim, Deus. aonde nós estamos, Senhor Sim, meu Deus. Pai. Que nós possamos reconhecer também, Senhor Deus, tudo o que está acontecendo no mundo. É, Deus. Para que nós possamos, Pai, estarmos prontos Oh, Deus. para aquele grande e glorioso dia. Sim, meu Deus. Aos quais, Senhor Deus, os mortos sairão das Oh, sepulturas. Senhor Jesus. E nós estaremos com eles aqui por um período. É, Deus. E depois, Senhor Deus, subiremos para as ceias das bodas do Cordeiro, Pai. E Senhor Jesus, e quando a noiva sobe, a igreja sobe, Senhor Deus, virá para este mundo, restará somente para este mundo a tribulação, a destruição, o fogo atômico, Senhor Deus. Ó Deus maravilhoso, quanto somos felizes e alegres, somos satisfeitos Amém, Senhor. com tudo que o Senhor tem feito para nós. Aleluia. Somos satisfeitos com nossa igreja. Oh, Senhor. Somos satisfeitos com nossos irmãos, com nossas irmãs. Somos satisfeitos com nossos lares. Aleluia. Satisfeitos com nossos trabalhos. Obrigado, Satisfeitos com tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Tudo isso nos basta, Senhor Oh, Deus. Deus querido. Senhor Deus, muito obrigado. Amém. Abençoe, Senhor Jesus, o retorno de cada irmão. Sim, Senhor Que essa Jesus. luz possa resplandecer em suas vidas. Amém, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus. Amém. Deus abençoe a todos. E Glória. aguarda um minutinho só que eu tenho um recado. Aleluia, Deus querido.